Bora lá, galera. Aqui com a minha cuia da sabedoria, né? Todo programador adora um café, mas os gaúchos também revezam com mate, né? Tem que tomar até roncar. Então tá. Boa noite, boa tarde, bom dia. O assunto de hoje vai ser herança, né? Um conceito bem interessante aí da parte de orientação a objetos. E sem mais delongas, bora lá para o nosso material. Então, gente, né? O assunto de hoje vai ser herança, beleza? E o nosso roteiro aqui, vamos ver aqui os conceitos iniciais, certo? Aí sobre herança no Java, né? A gente vai falar do extends, do protected, da reescrita de métodos, as diferenças entre super e this, e como que a gente faz para controlar a herança, tá? Então também a gente vai ver isso no Java. Mas claro, esses conceitos aqui eles acontecem em várias linguagens, né? Mas como o nosso foco é no Java, eu vou dar ênfase em como implementar essas coisas no Java. Então, herança, tá? Ele é um dos principais conceitos de POO, né, de Programação Orientada a Objeto. Por quê, gente? Porque ele diz respeito à capacidade de uma classe herdar, tá? Os componentes, quando eu falo os componentes, esses são os atributos e os métodos, né? São as coisas que a gente implementa dentro da classe, de outra classe. Então eu consigo criar uma classe e herdar tudo que uma outra classe já tem. Quando eu faço esse procedimento, né, a gente vai ver depois, numa linha eu digo, essa classe herda da outra, bem rápido. Percebam que daí eu não preciso reimplementar todas aquelas coisas que vão ser repetidas. Então é uma forma de reutilização de código, por isso que é um conceito bastante importante, né? Uma das premissas aí da orientação a objeto é a gente reutilizar o código, né? Eventualmente a gente não vai ter o código mais rápido do mundo, mas ele vai ser um código fácil de escrever e que vai nos potencializar escrever algoritmos cada vez melhores, né? E que seriam mais difíceis em outras formas de programação. Então, o conceito de reutilização é porque uma classe estende, né? Então, esse conceito de herança também pode ter essas duas palavrinhas aí, né? Que a gente pode trabalhar em cima, herdar e estender, né? Então, ela estende, então ela faz tudo que ela faz e mais alguma coisa, né? Esse alguma coisa pode não ser nada, mas eu posso ter alguns conceitos extras, tá? Então, uma forma de abstrair conceitos de duas classes em uma terceira classe genérica, tá? Então, aqui já entra um conceito interessante, que vai existir classes que são mais genéricas e outras menos genéricas. Então, forma de abstrair conceitos de duas classes correlacionadas, mas não iguais. Então, eventualmente, a gente vai ter uma classe que é muito parecida com outra, né? Tem várias coisas em comum, métodos, atributos, e daqui a pouco eu posso visualizar isso, né? Isso é até uma coisa importante na carreira de um projetista, ele analisar que ele está projetando duas classes e que elas são muito parecidas e ele extrai uma superclasse que a gente chama, que é o quê? É uma classe mais genérica, né? Então aí as outras duas classes elas vão ficar mais enxutas, com menos código, e elas vão herdar dessa superclasse. Tá? Herança está relacionado ao conceito de E1. Mas sempre tem alguns macetes, né, do português aqui que nos ajudam, né? Que nem a gente já tinha visto ah, o que uma classe é e o que ela está lá na parte de imutabilidade, né? Aqui o conceito de E1. O E1 é relacionado é o relacionamento de herança entre classes. Então A herda de B, desde que A seja um B, né? Então é válido a ideia de A é um B, então significa que a ideia de herança é válida também. Vale lembrar que isso aqui é um relacionamento entre classes, né? Uma associação. As classes se relacionam de várias maneiras. Eu posso ter associações, né? Que nem a gente já viu, composição, agregação, enfim, né? A classe ela pode chamar, simplesmente instanciar um objeto da outra classe dentro de um método. Ela pode receber um objeto da outra classe como parâmetro para um método. Ela pode ter um atributo que é um outro método. E ela pode herdar de uma outra classe. Então, esse conceito a gente ainda não tinha visto, né? Um exemplo para isso. Então, estudante é uma pessoa, né? Acho que todo mundo concorda, né, com essa frase, que estudante é uma pessoa. Então, pensando que eu tenha as classes estudante e uma classe pessoa, eu posso
estabeleceu um relacionamento de herança. É claro que eu não posso dizer que pessoa é um estudante, porque nem toda pessoa é um estudante. Mas estudante é uma pessoa, ou seja, é estudante que herda, né, de pessoa. Então, objetos de estudante herdam, desculpa, gente, da classe pessoa. Esse E1 aqui, ele vai se diferenciar em relação ao TEM1 que a gente já viu. Então, o TEM1, uma classe A tem um B, ou TEM1s, né, pode ser no plural aqui também, porque tá a ideia de multiplicidade, né? Ou A é composta por um elemento de B, né? Esse exemplo eu trago aqui um exemplo para que a gente possa trabalhar, mas a gente já viu isso aí, é uma turma tem um professor, né? A gente não pode dizer que turma é um professor ou professor é uma turma. Não, mas turma tem um professor, e isso é uma forma de reutilizar código, né? Mas é uma associação entre as classes, no caso aqui é uma agregação, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de cara aqui, dentro dos conceitos que a gente já viu aí, ele é uma associação entre classes, né? Possivelmente esse tem um aí é uma agregação ou composição, certo? Vamos seguindo aqui. Um relacionamento de herança tem dois papéis, tá? Eu já até citei um deles. Tem então o conceito da superclasse e da subclasse, tá? Então esses nomezinhos são bem importantes aqui, super e subclasse. Principalmente o superclasse aqui, que é essa palavra aqui, super, a gente vai utilizar lá, inclusive na sintaxe do Java. Então, é a classe básica e mais genérica, a classe Pi. Essa é a super. É aquela que tem os conceitos mais genéricos, né? Para que outras classes herdem dela. Por isso que a gente chama ela também de classe Pi, né? Porque é o filho que herda de pai, não o pai que herda de filho. A subclasse é aquela classe que é derivada, né? Não é tão básica, ela é mais especializada, né? Então não é genérica. Essa é a classe filha. Então, muitas vezes a gente fala em classe filha, classe pai, são sinônimos para dizer superclasse, subclasse, né? Enfim, tem formas de dizer isso. Então aqui eu já trago aqui uma representação diagramática, né? Então tem cada retângulo que seria uma classe, né? E esse símbolozinho aqui desse triângulo vazio, uma seta assim com um triângulo na ponta vazio, é a forma de que a gente representa uma herança, né? Inclusive no diagrama de classe. Então, se eu tiver uma classe aqui que é a superclasse, significa que aqui que a classe subclasse está herdando de superclasse. Tá? Uma cadeia ou herança, uma cadeia de herança ou hierarquia de classes. Tá? É importante a gente pensar que a herança ela pode acontecer mais de uma vez. Né? A gente pode até a ideia de herança agrega isso, né? Tipo, o meu pai herda do meu avô, que herda do meu bisavô, e eu herdo de todo mundo. Então, os genes vão indo e vão chegando até mim. Claro que eu, eventualmente, mudo alguma coisa, né? Até porque eu agrego outros genes da mãe e assim por diante. Mas eu agrego aquela carga, né? E herdo alguma coisa dessas pessoas. É a mesma ideia aqui. Então eu posso ter um conjunto de classes, né, mais do que duas, a gente viu até então um exemplo com duas, eu posso ter três, quatro, cinco, eu posso ter cinco classes herdando de uma sexta, ou eu posso ter, enfim, que essa sexta herda de uma sétima, que herda de uma oitava e assim por diante. Então tem, é, até no Java a gente tem uma árvore que representa essa hierarquia de classes. Tá? A gente consegue representar através de uma árvore, né, pensando lá desde lá da classe Object, que a gente já comentou, que é a classe que todo mundo herda de Object. E aí eu vou ter a classe Object e a partir dali eu vou ter outras, né? Que por sua vez outras herdam de outras. E eu vou tendo uma ideia de uma árvore, certo? Essa é a hierarquia das classes. Aqui para que a gente possa exemplificar melhor, eu trago esse exemplinho aqui, né? De C herda de B, que herda, quer dizer, A herda de B, que herda de C. Então, dentro desse conceito aqui, a gente pode analisar cada uma dessas heranças, certo? Analisando essa primeira herança aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, eu vou grifar, que fica mais fácil. Então, analisando essa primeira herança aqui, eu vou marcar com azul, certo? Então, eu estou trazendo esse conceito aqui, ó. B é subclasse de C, tá? Mas aí, eu analisando a parte de baixo aqui, que eu vou marcar de roxo, porém, ele é superclasse de A, certo? Então, uma mesma classe pode ser
subclasse dentro de uma herança, mas ela também pode ser superclasse dentro de outra herança, né? Obviamente que aqui a classe C é mais genérica que a classe B, que por sua vez é mais genérica que a classe A, né? Sempre tem essa ideia aqui na herança. Por outro lado, B é superclasse direta, né? Que é a ideia do direta de A. Por quê? Porque ele herda diretamente de A, tá? Não é uma herança implícita. Já C é superclasse indireta de A. Por quê? Porque eu não vou deixar, por exemplo, escrito no código que C herda de A. Eu vou dizer no código que C herda de B. Só que como B herda de A, então, por sua vez, tudo que tem em A vai parar lá em C também. No Java, todas as classes estão em uma só hierarquia, né, que nem eu já citei anteriormente. Já que todas as classes herdam da classe Object, né, então estou falando aqui sobre essa hierarquia aqui que eu citei anteriormente, certo, gente? Direto ou indiretamente, todas estendem Object. Por quê? Porque no Java, agora depois a gente vai falar sobre isso, só pode herdar de uma classe. Então, por exemplo, aqui, a classe A, ela herda de B. Então, se eu explicitar que a minha classe herda de alguma outra, ela não herda diretamente de Object. Agora, se eu implementar minha classe, como todas que a gente implementou até agora, sem ela herdar de ninguém, ela herda diretamente de Object, né? O Java força essa parada aí pra gente, tá? Vamos seguindo aqui, então. Herança múltipla ou herança simples, tá? Então esse é um conceito aqui que ele é bem importante, a gente não vai trabalhar com ele, mas vocês vão ver discussões sobre isso aí se vocês estudarem mais sobre orientação objeto, principalmente quando a gente compara como é que é implementado, né, os conceitos de OO em diferentes linguagens, tá? Vou botar aqui diferentes LPs, né, que são linguagens de programação. Então, em diferentes linguagens de programação, a gente consegue analisar que umas trazem a ideia de herança múltipla, umas trazem a ideia de herança simples. Mas o que diabos é? Herança múltipla é uma classe poder herdar diretamente de várias classes, certo? Então, eu posso dizer que A herda de B e de C. Eu não estou dizendo que A herda de B porque B herda de C. Eu estou dizendo que A herda de B. Então, seria assim, ó. C, B, né? Eu ia ter duas classes. E aí eu tenho aqui a classe A, né? E ela herda tanto dessa classe C quanto da classe B, certo? Herança simples. Uma classe pode herdar diretamente apenas de uma classe. Então, isso aqui não é válido, né? Isso aqui no Java, por exemplo, não dá para fazer. Quais são as linguagens que são mais tradicionais aí que a gente conhece que trabalham dessas maneiras? Então, C++ e Python, por exemplo, são linguagens que trabalham com herança múltipla. Já Java, PHP, C Sharp, né, entre outras, elas trabalham aí com o conceito de herança simples. Normalmente, né, o mais comum, assim, vamos dizer, né, e até acho que mais é dito melhor, assim, né, por tudo que eu já li e estudei, é a herança simples. Por quê? Porque apesar de parecer uma limitação eu não poder herdar de mais de uma classe, existem alguns conceitos que a gente não viu ainda. Um deles muito importante é o conceito de interfaces, tá? Que nos libertam, então, e nos possibilitam todas essas vantagens da herança múltipla. Então, se a gente pensa assim, eu queria herdar de duas classes, bom, eu posso, dentro de herança, eu posso implementar interfaces, tá? É um conceito parecido com herdar, mas como não é outra classe, a gente usa o conceito de implementar, né? É parecido assim com a ideia de que eu vou ter que implementar vou ter que usar o método que está lá, né? Vou carregar esse método que está lá, assim como na herança, mas tem algumas coisas diferentes que a gente vai ver depois, tá? Conceitualmente é um pouco diferente, mas essa vantagem da herança múltipla é possível, né, de ser implementada em linguagens de herança simples com a utilização de interfaces. Então percebam como as interfaces são importantes, né, gente? Elas vão complementar aí isso que a gente está falando sobre herança. Herança possibilita e viabiliza o conceito de frameworks, tá? Acredito que vocês já ouviram falar de frameworks, né? Tem uma série de frameworks hoje em dia de desenvolvimento para acesso a bancos de dados, como o Hibernate, no Java, isso, né? Enfim, para a parte de programação web, parte de programação visual, né? Enfim, tem uma série de frameworks de várias linguagens, né? De PHP, de Java, enfim. E
o que são esses frameworks, né? A ideia, até a tradução que se faz, muitas vezes é arcabouço. A ideia é um conjunto de regras, né, e padrões que a gente tem que seguir para fazer o nosso desenvolvimento. Então, a herança, muitas vezes eles passam por herança, nem sempre, né? Outras vezes eles, por exemplo, utilizam o conceito de interface, que a gente viu que tem alguma correlação. Mas a ideia básica é o seguinte, ó, sistemas, componentes reutilizáveis, né? Então a gente implementar componentes genéricos, padronizados, né? E que podem ser herdados. Então a gente implementar uma biblioteca para outras pessoas utilizarem. E esses sistemas são construídos em cima de herança de classes genéricas e padronizadas. Tá? Então tem que ter classes que sejam abstratas o suficiente para que eu possa implementar diversas soluções, né? Porém, elas vão ter uma certa rigidez, né? Então, no momento que eu estou herdando, eu vou ter que respeitar o que já está implementado na classe que eu estou herdando. E aí, esse respeito que eu tenho que ter é essa forma de programar esse arcabouço. Então, eu vou ter que estar utilizando aquele pacote, né? Eu vou ter que estar utilizando, eu vou ter que criar uma classe que herda de uma outra que é lá do meu pacote, do meu framework, né? E com isso eu vou obter ganhos de desenvolvimento, né? Porque todo mundo vai programar de uma maneira parecida e eu vou conseguir reutilizar muito código, certo? Eu vou ter alguém que implementa uma biblioteca, um framework e vai manter ele atualizado e bem implementado. E com isso também eu vou facilitar, né, a minha manutenção e o custo do desenvolvimento, gerando softwares melhores, né? Porque o ciclo de vida deles vai ser melhor, vai ser mais fácil de fazer manutenção, vai ser mais rápido de implementar e de alterar se necessário. Então, esses softwares, claro, eventualmente eles não vão ser tudo que a gente, quanto mais genérico a gente programa, menos específico para uma solução específica, né? A gente vai ter talvez softwares não soluções não tão eficientes, mas hoje em dia, né, o custo computacional não chega a ser um problema para muitas soluções de software que já existe, né, e que a gente pode imaginar. Vamos seguindo aqui então. O extends, certo? Então agora vamos falar sobre como implementar as coisas no Java. O extends então é a palavrinha-chave que possibilita a herança. Tá? Então para uma classe herdar ou estender, né, e eu estou trazendo aqui de novo a palavra estender porque a palavra-chave é extends, né? De outra é bem simples. Basta utilizar a palavra-chave extends na declaração da classe, especificando a superclasse. Então, eu tenho que especificar de quem que eu estou herdando. Então, aqui no caso, né, como é que eu tinha antes, né? Eu tinha, sei lá, eu tinha aqui public, class, estudante. E aí, eu tinha lá o abre e fecha, né? Depois, implementação aqui dentro, abre e fecha chaves. Aí vamos supor que eu queira dizer que essa classe estudante ela tem que herdar de pessoa. Bom, daí eu uso a palavrinha-chave extends e depois eu digo que ela herda de uma determinada classe, né? Em outras linguagens de herança múltipla, muitas vezes essa palavra, inclusive, é mantida, mas aí eu poderia fazer alguma coisa como assim, ó, extends pessoa, vírgula, uma outra classe, sei lá, classe B, né? Isso não se preocupem, porque não é possível no Java, então não só para fins de conhecer, de saber como é que eu poderia especificar uma herança múltipla, tá? Mas não é o caso aqui. Então, por padrão, todos os métodos e atributos vão ser herdados. Só que, claro, eles vão estar lá dentro disponíveis, mas vão estar invisíveis, né? A gente não vai ter dentro do nosso código. Por quê? Porque eles estão lá dentro do código da classe pessoa. Então, inclusive isso, muitas vezes, quando a gente fala ali de frameworks, né? Muitos desenvolvedores, eles querem saber o que tem dentro do framework, como é que o framework foi implementado. Por quê? Porque eu não consigo acessar aquilo, né? Eu consigo só saber a interface pública, né? Eu tenho tal método que eu posso utilizar, posso reimplementar. Eventualmente, tu implementa esse método aqui para tu ter tal comportamento. Então, isso, quando a gente está fazendo uma herança de uma classe que eu criei, criando uma classe que eu estou herdando de outra que eu mesmo criei, isso é banal, mas quando a gente está herdando de classe que outra pessoa fez, eventualmente a gente se perde um pouquinho, tá, gente? Mas é assim mesmo que funciona, porque a ideia é reutilizar código e evitar reescrita, né? Então, os componentes públicos, né? Então a gente sabe que a nossa classe ela vai ter componentes até então a gente viu, né? Os default ou package, né? Que são aqueles que não tem nada escrito, que eles estão públicos dentro do pacote.
os componentes públicos e os privados. A gente, né, acaba que a gente utiliza aqui só public e private normalmente. Então, os públicos podem ser utilizados na subclasse, né? Então, tudo que é público lá da classe pessoa, eu posso fazer referência dentro de estudante. Tá? Seus atributos, seus métodos e assim por diante. A gente viu que atributos normalmente são privados. Então, os componentes privados existem, mas seu acesso é proibido, né? Então, eu não posso acessar. Eu só posso acessar o privado dentro da própria classe, né? Então, se o atributo ou método foi criado lá dentro de pessoa, eu só posso acessar dentro da classe pessoa, não posso acessar dentro da classe estudante. Porém, a gente percebe que existe uma relação forte entre uma classe que herda de outra, diferentemente de uma classe que utiliza outra, né? Então, vamos pensar será que não existe um meio termo, né, nesses dois mundos, né? Quais mundos? O público e o privado, né? O private e o public. Será que eu não consigo chegar aqui num meio termo, né? Que para caso seja herança, seja público, né? Só que externamente o uso seja privado? Então, a pergunta que eu faço é: se queremos ter acesso a um componente da superclasse, mas não desejamos que ele seja público para quem utilizar essa classe, será que isso é possível? Bom, para esse caso existe o protected, né? Então, eu já tinha comentado para vocês que esse cara existia, disse que ia falar melhor quando a gente visse herança, chegou a hora. Então, a solução é utilizar o modificador de acesso protected. Então, em vez de dizer que ele é private, né, eu uso aqui a palavra-chave protected, ó, certo? Então, eu coloquei aqui o protected. Público para quem herda, ou está no pacote, tá? Isso aqui é uma observação importante. Então, se eu estou dentro do mesmo package, ele, ou seja, ele é tudo que o default ou visibilidade package é, mas também tornar público para quem herda daquela classe, certo? E privado para as demais classes que estão fora do package ou não herdam. Então, se eu não herdo aquela classe, né, não estendo aquela classe, e não estou dentro do mesmo package, eu não consigo acessar aqueles caras lá. Então, é um meio termo entre público e privado. Não é totalmente público e também não é totalmente privado, certo? Porém, dar acesso ao que está no pacote e a todas as classes que possam herdar, às vezes é um problema, até porque quem implementa a classe pessoa, por exemplo, não sabe quantas classes vão herdar de pessoa, né? E isso vai aumentar ao longo do tempo, eventualmente, no momento lá tem 5 classes que estão herdando de pessoa, daqui a pouco eu tenho 30 classes e fora subclasses das subclasses, né? Então, eu não sei quem vai herdar, né, da minha classe. Com isso, a recomendação, assim como até pelo próprio conceito também do package, que não é muito recomendável dentro do próprio package estar público, recomenda-se, né, a fim de garantir que a classe ela vai poder ser testada, né, vai ser isolada, toda aquela ideia de proteger, garantir um encapsulamento, né? Perceba como os conceitos eles se conectam e às vezes um acaba eventualmente ferindo um pouquinho o outro. Então, para preservar todo aquele conceito de encapsulamento, quem é responsável pelas regras de negócio da classe é ela mesma e não outras pessoas, não outras classes, né? Não é muito recomendável utilizar o atributo como protected, né? As boas práticas de programação orientada a objeto aí não recomenda muito essa utilização, né? Claro, a não ser que a pessoa tenha certeza disso, mas não eu vou colocar um monte de caras como protected porque eu quero reutilizar depois na classe que vai herdar. Ao invés disso, o que é melhor? A gente utilizar o getter e setter. Eu já venho utilizando o getter e setter com vocês dentro da própria classe, né? Então, muitas vezes, em vez de ficar acessando ou alterando o atributo no braço dentro da própria classe, eu já uso o setter que eu criei, o getter que eu criei. Por quê? Porque daí, se eu tenho uma regra de negócio, fica só lá no setter. Eu não fico replicando a regra de negócio para mais de um lugar. Então, dentro da própria classe, eu já recomendo utilizar o getter e setter, né? Ou outros métodos que possam acessar, né, esses caras que são privados. Obviamente, na classe que herda também vou recomendar. Certo, gente? Vamos passando adiante aqui. Reescrita de métodos. Tá? Então, eventualmente eu vou ter um método na classe pai e na classe filha eu quero ter o mesmo comportamento, faz sentido ter o mesmo comportamento, mas o comportamento não é igual. Ou seja, eu preciso reescrever aquele método. Tá? Como a gente já falou, né, os métodos também são herdados, né? Porém, frequentemente eles devem se comportar de maneira diferente nas subclasses. Nesses casos, devemos reescrever, tá? Reimplementar o método.
Então a gente vai pegar e vai implementar um método com o mesmo nome, né, com a mesma assinatura, ou seja, o mesmo retorno, mesmo conjunto de parâmetros, né, e o algoritmo interno dele vai ser diferente. Né? A gente vai implementar como se ele não tivesse sido implementado ainda. Mas, bom, eu simplesmente implemento, assim, como é que funciona isso? A gente já fez isso, né, gente? A gente fez isso com equals, a gente fez isso com toString. A gente reimplementou métodos que estão implementados lá na classe Object, né? Lembrando que todo mundo herda de Object. Então a gente já reescreveu esses caras e o que a gente precisou fazer? A gente utilizou a annotation override, lembra disso? Então, isso não existia antes do Java 5, né? A notação override, porque não existia o conceito de annotations. O conceito de annotations, né, como se fosse um comentário, né? Então aqui embaixo eu trago aqui o conceito de annotation, para o compilador. Então ele vai dizer, ó, isso aqui é tal coisa, né? Então aqui esse método, estou tentando reescrever um método que eu espero que exista anteriormente. Ele não é algo a ser executado, não é parte de um algoritmo, não é uma linha de programação. Mas ele vai comunicar algo, certo? Então a gente vai ver depois outros conjuntos de outros tipos de annotation, né? Isso aqui é uma coisa que é muito utilizado tanto no Java como em outras linguagens, certo? Então é um conceito também importante nem de saber. E por questões de compatibilidade, né, para que códigos que faziam uma reescrita de método antes do Java 5 continuem funcionando, esse cara aqui não é obrigatório, beleza? Porém, ele é altamente recomendável para a gente programar hoje em dia, né? Então, se eu vou fazer uma reescrita de um método, existe a anotação override, eu vou utilizar esse cara. Até porque no momento que eu usar a anotação override, ele vai verificar se aquele método existe um método igual na classe Py. Se não existir, ele vai dizer, ó, tu está tentando fazer a reescrita de um método que não existe. Isso vai disparar um erro. Agora, se eu simplesmente escrever um método, né, vamos dizer que eu escrevi o nome errado, ele vai aceitar aquele método com o nome errado, e aí vai ser um novo método, eu não vou estar reescrevendo método nenhum. Então, né, é extremamente recomendável, um método com essa anotação garante que estamos reescrevendo um método da classe Py. Gera erro caso contrário, né, acabei de falar. Não deve ser utilizado para um construtor, pois não é método. Então, o construtor, ele não vai ser o mesmo nome, porque a nova classe ela não vai ser ela não vai ser o mesmo nome da classe pai, né? Então a classe filha tem um nome, a classe pai tem outro, então os construtores vão ter nomes diferentes. Porém, eu posso reutilizar o construtor da classe pai, a gente vai ver isso. Existe uma jogada de eu reaproveitar o construtor do um com a outra. Só que isso não passa pelo conceito de override, né? Então só para vocês não pensarem que isso pode acontecer. Até porque construtor, né, não é considerado um método, ou alguns chamam de um método especial, né? Então, aqui no Java, o super contra o this, né? Então, qual é a diferença do this para o super? O this a gente já está acostumado, a palavrinha-chave de usar, né? Quando a gente se refere a um objeto daquela classe. Agora tem essa palavrinha super. Tá? O que o super se refere? É a classe pai. Tá? Então, principalmente quando eu trabalho com essa parte reescrita de métodos, eu vou ficar, por exemplo, com duas versões de um método, né, que tem o mesmo nome. E se eventualmente eu quiser utilizar o método da minha classe que eu estou reescrevendo, ou se eu quiser utilizar o método da classe Py que já está implementado, como é que eu vou diferenciar? Se eu não escrever nada, por padrão ele infere this. Se eu explicitar lá this alguma coisa, bom, aí por óbvio é da classe que eu estou. Mas então como é que eu faço referência à classe Py? Aí para isso eu posso utilizar então essa palavra-chave que é o super, tá? Para poder então fazer essa referência à superclasse. O this faz a referência para a classe que eu estou implementando, né, gente? Como a gente já está acostumado. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos com super para que vocês possam entender. Internamente podemos utilizar as classes, essas duas palavras-chave, né? E tem um outro momento que eu posso utilizar que é no construtor. Então, se eu quiser saber como chamar, né? Eu falei sobre construtor antes. Se eu quiser saber como é que eu posso chamar o construtor da classe Py, porque muitas vezes construir um objeto de uma classe que estende outra, é, 70% do trabalho é o mesmo, já é equivalente a construção do objeto da classe Py. Então, eu sempre prego aqui, né? Não vamos reescrever código, vamos reutilizar código. Então, como é que a gente pode fazer referência a um construtor da classe Py? É com super.
né? Super abre e fecha parênteses. Claro, nesse caso aqui eu estou fazendo referência ao construtor sem parâmetros. Se o construtor lá tivesse um parâmetro, né, que fosse, por exemplo, uma string, eu teria que fazer referência a super passando, né? Vamos dizer que eu tenha lá uma variável aqui, que é x, que é uma string, eu teria que fazer referência a super passando uma string, certo, gente? Né? Ou colocar direto, né? Super oi. Adoro a palavra oi. Bem bacana, gosto de saudar pessoas, vamos lá, bora lá. Então, isso é muito útil para a reutilização de código. Vamos lá. Ó, finalmente agora um exemplo, né? Depois a gente vai ter a parte lá do Eclipse, vocês vão entender as coisas um pouco melhor, mas é importante essa parte teórica, né? Inclusive, de repente, depois de olhar todos os códigos, olhem de novo a parte teórica, que ela é bem bacana. Eu acho sempre importante. Então, aqui, né, gente, eu tenho uma classe, vamos dizer aqui que eu tivesse aqui esse seguinte modelinho aqui, ó, pessoa, né, a classe pai, e eu ia ter uma classe estudante que herda, né, da classe pessoa. Por quê? Porque existe um relacionamento de E1, né? Vamos retomar o que a gente viu antes. Existe esse relacionamento E1, um estudante é uma pessoa, tá? Não é um relacionamento de tem, não é estudante tem pessoa, né? Então, a relação mais propícia aqui, o relacionamento mais propício entre duas classes é uma herança. Então a classe pessoa lá vai ter só um atributo, que é o nome, né? Tem aqui o construtor e tem um método que eu implementei que é o quem sou. O quem sou simplesmente ele vai pegar e vai retornar o nome. É quase um toString aqui, né? Mas é só para a gente não ficar batendo muito no toString. Depois eu mostro outros exemplos, né? Com toString. Mas aqui então eu usei esse quem sou. Ele vai. Poderia ser outra implementação, depois lá no Eclipse eu mostro uma implementação que ele usa, por exemplo, o nome da classe, né? Quem sou? Ah, sou uma pessoa, né? Para a gente poder ver lá depois rodando isso mais bonitinho. Então, como é que eu faço para estudante herdar? Primeira coisa, tem que usar o extends, né? Então eu uso extends pessoa, né? Então aqui eu estou dizendo que estudante herda de pessoa. Então, por padrão, se eu tivesse implementado a classe, né, sem nada, sem nenhuma dessas linhas aqui, ó, vazia, ele já ia ter tudo isso aqui, ó, incorporado. Ou seja, ele já ia ter o atributo nome, né? Ele já ia ter o construtor para a pessoa, que ele ia, como esse construtor aqui ele tem parâmetro, ele ia pedir para que a gente reimplementasse o construtor com parâmetro aqui, isso depois a gente pode ver lá no Eclipse, e ele já teria esse método aqui, quem sou, certo? Bom, aí eu criei o construtor, só que daí eu pensei, estudante ele é tudo que pessoa é, mas ele também tem um número de matrícula. Então eu criei aqui o atributo matrícula, certo? Criei um construtor, agora o construtor, um estudante, que é parâmetros eu preciso para o estudante? Eu preciso passar para o construtor o nome e a matrícula. Porém, construir um objeto, né, de pessoa com nome, o construtor de pessoa já faz isso. Então percebam que eu chamo o construtor de pessoa, que ele tem um, ele tem aqui ó, um parâmetro, passando o próprio nome que eu recebi como parâmetro. E eu altero, né, usando o this aqui, altero a matrícula, porque a matrícula daí é referente ao estudante. Então, estou montando o resto do objeto, que é a parte que não vem por herança de pessoa. Eu estou reimplementando, então estou dando um override aqui, né? Também um exemplo da notação de reescrita de método, né? Que é um exemplo que engloba quase tudo que a gente falou antes. Estou reimplementando quem sou, certo? Então isso aqui diz assim, ó, o compilador, existe um método com esse nome que retorna isso aqui, que tem nenhum parâmetro lá na minha classe pessoa. E eu vou reimplementar ele, ok? É isso que essa notação diz. Só isso. Só isso. Se por acaso o compilador ver essa notação e não existir o método quem_sou com a mesma assinatura, ele vai dar um erro. Então aqui, né, eu poderia retornar tudo direto, mas para ficar bonitinho e caber no slide, eu criei uma string, fiz duas linhas. Então primeiro eu coloquei aqui o nome, mais, aí olha só, como é que eu fiz? Ó. Eu poderia usar nome, né, mais this.nome. Mas eu não coloquei esse cara aqui, ó, inclusive eu falei para vocês que não é uma boa prática, eu não coloquei esse cara nem como público, nem como protected. Ele está como private, né? Protected, né? Então,
Porém, eu tenho um método que acessa ele, esse quem sou, nesse caso aqui, né, para essa classe aqui, ele está quase um getNome, tá? Então, eu posso acessar o quem sou da classe super, ou seja, de pessoa, tá? Super.quemsou. Se o método fosse estático, né, gente, por acaso, eu nem falei sobre isso, né, deixei lá para a aula passada, a gente não vai usar muito isso, mas aí eu poderia usar pessoa.quemsou, né? Mas aí o super é o objeto, né? Eu estou fazendo referência à classe pai, né? Então ao método do meu objeto, mas o método da classe pai. Se eu não colocar esse super aqui, né? Se eu colocar direto só assim, ó, quem sou, tem um problema aqui de ter uma chamada circular, vai ter uma recursão infinita, tá? E aí, por fim, aqui eu uso concateno com item matrícula, dis.matrícula, tá? Então, até para vocês ficarem com esse exemplo mais bonitinho aí depois nos slides, eu trago aqui a explicação, né? Então, chama atenção do uso do super aqui, do uso do super acolá, né? Então, aqui o super como construtor, aqui acessando, né? Até no Eclipse, quando eu botar super ponto, ele vai me sugerir tudo que tem na classe Py, né? Então, todos os métodos que tem na classe Py, tudo que está público na classe Py, né? Ou que está protected, porque daí eu tenho acesso. Depois a gente vai ver isso aí no Eclipse. Certo, gente? Bora lá. Controlando a herança. Então, para a gente finalizar aqui, existe a possibilidade de a gente controlar a herança. Por quê, gente? Porque, por padrão, né, tudo que a gente falou até agora, uma classe que a gente cria ela pode ser herdada múltiplas vezes. Assim como a gente pode herdar de outra classe, a gente implementou uma classe e outras pessoas podem herdar da nossa classe várias vezes. E essas outras novas classes criadas também podem ser herdadas várias vezes. A gente não tem como controlar, né? Pode criar uma árvore aí, uma hierarquia toda de classes embaixo. E isso eventualmente pode não ser desejado, né? E porque o programador não eventualmente gostaria de ter controle sobre isso. Então existe uma forma de fazer isso, né? Existe uma forma que a gente consegue fazer isso, que é usando o final, tá? Que está fina, né? É final. O final a gente já falou, né? Para atributos ele transforma em atributo do objeto lá que é imutável, né? Então um atributo do objeto imutável, ele vai receber só um valor e era isso. Aqui para classe, o que significa? Significa que a classe ela é final, ou seja, ela não pode ser herdada. Então, se eu pegar uma classe lá, como eu já tinha feito antes, né? Então, public, se eu fizer algo como assim, public class estudante extends pessoa, isso aqui vai dar erro, né? Por quê? Porque a classe pessoa não pode ser estendida ou não pode ser herdada porque ela é final, tá? O final sempre dá essa ideia de imutável. Claro que a gente sabe que herdar uma classe eu não estou mudando a classe, mas dá essa ideia de mais rigidez. Certo, gente? Vou voltar aqui então. Então tá, gente, isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não se esqueçam aí, né, do nosso chimarrão aqui, né, com a corujinha, né, muita sabedoria para vocês e até o próximo vídeo.